Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Costa e nós vamos bater um papo sobre crise de 1929 e a Grande Depressão. Esse é um assunto que faz parte do componente curricular de História. E eu sou professor do PEI, Escola Estadual Professor Geraldo Alves Machado, que fica na cidade de Álvares, Florença, interior de São Paulo. Bem, todo mundo sabe que em 1918 chega ao fim a Primeira Guerra Mundial e a Europa ficou, em consequência disso, em maus lençóis. Por outro lado, os Estados Unidos, o grande fomentador das guerras, aí ele fica com o seu território totalmente intacto. Por quê? Enquanto a Europa tinha perdido campos, plantações inteiras, cidades inteiras, os Estados Unidos estavam com seu território e suas cidades totalmente preservados, Então, no dia 24 de outubro de 1929, uma quinta-feira, em apenas algumas horas, a Bolsa de Nova York sofre uma queda gigantesca e entrou em colapso. Era o início, pessoal, da maior crise econômica e financeira que os Estados Unidos teria passado nesse começo de século XXI. Porém, essa crise, ela começa a se formar muitos anos antes, pelo menos uns 10 anos antes, O fim da Grande Guerra, o otimismo, conforme a guerra vai chegando ao fim, o otimismo toma conta do mundo, o desenvolvimento econômico, as novas tecnologias, que tinham sido elaboradas e usadas na guerra, agora elas estão aí para o auxílio e bem-estar do cidadão comum, os novos aparelhos, os novos eletrodomésticos, a luz elétrica, então tudo isso começa a invadir as casas das pessoas e o mundo americano, começa a entrar aí nos loucos anos 20. Antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, a economia dos Estados Unidos já era a maior do mundo. A guerra fez com que essa diferença fosse ainda maior pelos motivos que a gente já elencou aqui, A maior parte da Europa estava totalmente devastada, como eu falei para vocês, e necessitava de uma reconstrução urgente. Então os Estados Unidos ele estava numa situação muito mais vantajosa do que a Europa toda. E com o fim da guerra, os Estados Unidos continuou crescendo e a Europa ela vai ficando praticamente parada para reconstruir a sua estrutura. Enquanto isso, os Estados Unidos, de uma forma bem rápida, ainda nos primeiros anos da década de 20, ele consegue equiparar e suplantar a Bolsa de Londres, que até então era a bolsa mais famosa do mundo, e agora Nova York passa a ser o centro financeiro do mundo, dentro do novo mercado capitalista que estava em emergência. Então, o cenário político dos Estados Unidos adota uma política praticamente isolacionista, porque eles não precisam mais das outras nações, pelo menos ali para que eles pudessem continuar deslanchando, a menos que elas continuassem dormindo. O Congresso ele não aprova a entrada do país na Liga das Nações como era de se esperar. Enquanto o país era protagonista econômico, existia a falsa ideia de que os países que venceram a Primeira Guerra, eles eram países também que estariam como protagonistas no cenário econômico, mas essa ideia ela vai desaparecendo conforme os Estados Unidos vai aí ganhando evidência no cenário econômico nacional. A crise de 1929 é a crise como que eu vou dizer para vocês, dos predomínios econômicos dos Estados Unidos sobre o cenário mundial pós-guerra. Eles exportavam matéria-prima dos outros países, como é o caso do nosso café aqui no Brasil, mas de todo o cenário internacional de vários outros países eles pegavam mercadorias, porém eles só produziam o produto final para os Estados Unidos e os outros países ficavam com subprodutos, porque tudo que era de bom era vendido para os Estados Unidos. Dessa forma, não tinha competição para eles, Mas a Europa que contribuiu para que os Estados Unidos continuassem ganhando espaço aí no cenário econômico, ela começa a acordar na medida em que ela vai montando de volta a sua estrutura, reconstruindo o seu território, Então, dessa forma, a competição internacional ela começa a acontecer de novo. Nós temos aí, por outro lado, as novas tecnologias que causam um choque de produtividade muito grande. Por quê? Agora nós vamos ter tratores, nós vamos ter caminhões, nós vamos ter tecnologias atreladas ao trabalho ao campo, E isso tudo vai provocar a maior produção de alimentos mais baratos e a pior onda de desemprego em massa da história. Porque eu não preciso mais de tanta gente no campo para produzir a baixo custo. Agora as máquinas conseguem fazer esse serviço, Então, nos Estados Unidos, cria-se um espírito, assim, como que eu vou dizer para vocês? Um espírito de que tudo vai indo bem, de crescimento econômico sem fim.
E esse período ele estimula o comércio da bolsa de ações e as pessoas começam a pegar dinheiro emprestado nos Estados Unidos para poder investir no mercado de ação americano, né? E o crédito era barato, o incentivo do consumo era cada vez maior, e chegou num ponto que o dinheiro, pessoal, que estava nas ruas, que estava emprestado para as pessoas, né, que os bancos tinham emprestado para as pessoas e que estavam aplicados nessa bolsa, ele era um dinheiro assim maior, né, pelo menos assim 2 vezes maior do que todo o dinheiro que os Estados Unidos tinha, que circulava na mão das pessoas na rua. Então, os bancos pequenos começaram a falir, como já era de se esperar. E os juros, por pressão dos grandes banqueiros que eram impostos sobre essas pessoas que tinham pego esse dinheiro, começou a se tornar uma coisa gigantesca. E as pessoas não tinham mais dinheiro para pagar os seus financiamentos. E a bolsa entra em colapso, e aí nós vamos ter aí o termo Grande Depressão, né? Por quê? Porque as pessoas começam a entrar, a economia começa a entrar em depressão. Então os Estados Unidos, ele gera nele mesmo uma crise financeira. E a gente vai ver aí em pouco tempo, né, que o produto interno bruto dos Estados Unidos ele cai pela metade, assim, praticamente do dia para a noite. Mais de 5 mil bancos faliram, pediram falência, e 1/4 da população ficou desempregada. Milhões de pessoas, né, tiveram que migrar dos campos para as cidades para poder não morrer de fome e tentar uma nova saída. Porém, isso vai fazer com que nasçam cortiços nas grandes cidades americanas e vai gerar uma crise urbana sem precedente, porque não tinha como as cidades americanas em crise absorver toda essa população que ia chegando ali, né? Então, essa história que começa a acontecer nos Estados Unidos e vai ter desdobramentos em todos os países do mundo, né, que pelo menos nos que dependiam dos Estados Unidos como grande parceiro aí para comprar, para poder vender sua matéria-prima, eles vão entrar em crise também. O Brasil mesmo, milhões de sacas de café são queimadas, né, para poder amenizar os efeitos dessa crise que começa em 1929 nos Estados Unidos e se espalha para o mundo inteiro, e é um grande divisor de águas aí, eu diria que é uma das maiores crises do capitalismo moderno, né? Então, os Estados Unidos ele cria uma série de protecionismos, né, para poder manter as coisas em ordem lá no seu país, né, e as novas medidas então elas acabam piorando a crise, porque não tinha mercado para exportação do que eles faziam. Isso fez com que ideias nazifascistas começam a ganhar força nos países, né, em outros países, e a gente vai ver começar a formar aí as bases que vão dar ideia para Segunda Guerra Mundial depois, né? Então, uma profunda mudança política que vai acontecer nos Estados Unidos como consequência dessa crise, a mudança, a abertura política por um lado, né? Então nós vamos ver os desdobramentos disso num outro vídeo que eu vou preparar para vocês aí, numa forma da gente resumir o que já foi discutido nas nossas aulas, ok? Muito obrigado e um abraço a todos vocês.